Olá, professor. Olá, pessoal que está nos assistindo. Estou aqui para poder falar um pouquinho do sistema cliente-servidor que eu acabei fazendo como requisito para o trabalho 2 do componente curricular Tópicos em Redes de Computadores. Para o pessoal que não me conhece, meu nome é Josinei de Souza, igual está aí na apresentação para vocês. Sou professor do Instituto Federal Catarinense, por isso esse template das apresentações, mas no momento estou como aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, no departamento de informática, no curso de informática. Bom, uh, eu quero trazer aqui uma apresentação para vocês do trabalho, trazendo os seguintes tópicos. Eu quero fazer primeiro a contextualização do que é o trabalho e de como que a gente organizou esse trabalho, né, como que ele está organizado, e também como que eu acabei organizando esse sistema que será apresentado aqui para vocês. Depois eu quero fazer uma demonstração do uso normal do sistema, seguindo então ali daqueles que são os requisitos principais que o professor deseja, que é demonstrar o sigilo, demonstrar a autenticidade e demonstrar a integridade do sistema construído. Então vamos lá. Começando pelo início. Então, uma introdução é primeiro a gente entender qual é a especificação do trabalho de fato. Então, este é o segundo trabalho, a segunda avaliação do primeiro semestre de 2023 para o componente curricular, disciplina, matéria, tópicos em redes de computadores. O que tem que ser feito? Um sistema cliente-servidor, com um cliente, com um servidor, baseado em KVS, o Key Value Store, e que faça uso do sistema TLS, Transport Layer Security. Então, é para poder utilizar esse sistema que está à disposição para as aplicações e que muitas delas acabam utilizando, como, por exemplo, os nossos navegadores. E aí o trabalho vai ter ali um carinho especial ou vai ter ali uma atenção especial para que seja demonstrado o sigilo que existe quando se usa o TLS, também a autenticidade que se usa quando se usa o TLS, ou a autenticidade que se tem, e também a integridade das mensagens que se tem quando se faz uso do TLS. E aí, caso alguém esteja interessado em saber um pouco mais sobre esse trabalho, de como que ele está especificado, a página do componente curricular dessa disciplina, dessa matéria, está aqui no link. Depois eu vou deixar ali nos comentários do vídeo do que vai ficar disponível no YouTube para vocês, tá? Que é disponível aqui no YouTube, na página do professor dessa disciplina, professor Elias. Bom, o que tem que acontecer na questão de entrega do trabalho? Primeiro, é um relatório. Então, o relatório pode ser feito através de um vídeo, de uma apresentação, ou mesmo de um relatório em texto. Então, eu optei por esse vídeo. Vou entregar, então, esse vídeo aqui como sendo o relatório dessa apresentação. Os logs de execução, então, via demonstrações no vídeo, ou então nos logs que estejam disponíveis em uma página, eu vou optar por fazer ambos, tá? Então, eu vou deixar ali na página que está marcada aqui embaixo de minha página pessoal no departamento de informática. Então, estarão aqui todos os logs de execução que nós vamos fazer juntos aqui nesse vídeo, bem como vai ficar no próprio vídeo em si. Então, vai dar para acompanhar aí dessas duas formas diferentes. E a terceira coisa que o professor quer é que os códigos estejam comentados para que, então, isso sirva, né, e que seja útil para outros colegas, para outras pessoas que estejam interessadas em ver como que um sistema funciona. E aí, então, a entrega desse código eu vou deixar tanto na página que a gente já viu em cima, que vai ter todos os logs de execução, quanto também no GitHub que está aqui. E, mais uma vez, vou deixar todos esses links à disposição de vocês no vídeo aqui do YouTube. E aí, com tudo isso, a gente faz uma entrega por e-mail, que é o que está na especificação desse segundo trabalho. Mas eu também queria falar aqui com vocês a respeito de como que esse sistema está organizado no final das contas. Bom, o que a gente vai fazer aqui é um sistema de cliente e servidor na linguagem Python. Eu optei por fazer o uso da linguagem Python. E teremos, então, 4 arquivos diferentes que vão ser importantes para que o sistema todo funcione. O primeiro deles é o cliente em si, que é uma aplicação que vai se comunicar com um servidor e vai solicitar os recursos ou serviços que estão programados para esse servidor poder funcionar.
segundo arquivo, ele é o servidor em si. A aplicação servidor que vai ficar rodando o tempo todo e que vai receber os clientes e retornar os pedidos dos clientes à medida daquilo que tiver programado dentro dele. Também teremos um código, que eu estou chamando de invasor, que na verdade é praticamente o mesmo cliente que está ali em cima, destacado, mas com uma alteração, para mostrar então que esse vai ser um cliente que não vai ter as credenciais, não vai ter os certificados de conseguir finalizar a conexão TLS, e aí então ele não vai conseguir se conectar com o servidor. Então vamos mostrar que ele é um cliente não autorizado e por conta disso não consegue fazer a comunicação devida. Além disso, eu criei um quarto arquivo, que é um arquivo pessoal de bibliotecas que eu acabei montando, né, fazendo eu mesmo ali algumas funções e algumas configurações que são compartilhadas entre essas diferentes partes aqui dos sistemas, entre o cliente, entre o servidor e até mesmo entre o invasor. São algumas configurações, algumas funções, algumas variáveis que são compartilhadas entre eles para melhorar o reuso do código como um todo. Além dos códigos, tem outros arquivos que eu estou utilizando e que vão ser necessários para a execução de vocês, caso vocês queiram reproduzir esse experimento depois, que são um par de chave público e privado para a gente poder utilizar a simetria, a criptografia de chave assimétrica. Então, a gente vai ter ali a criptografia, né, de chave assimétrica. E as chaves que eu acabei gerando e que eu vou utilizar aqui no meu código são as chaves públicas, a chave pública id dsa.pub e aquela que não tiver extensão vai ser a chave privada. Eu usei então o SSH Keygen, que deve ser conhecido de muitos de vocês, para conseguir gerar esse par de chaves pública e privada. Além disso, eu também tenho um arquivo de certificado que foi autoassinado para que a gente demonstre o uso do TLS. Então, a partir do comando do OpenSSL, a gente acabei requisitando uma nova chave do tipo RSA com 2048 bits, utilizando a chave privada com esse sistema X509 com 365 dias de uso desse certificado até que ele expire. E aí acabei chamando o certificado, como está ali no nome, à esquerda, de CERT-RSA. Então, esses são os arquivos adicionais que eu tenho aqui para poder utilizar no sistema. Então, eu quero começar demonstrando o uso normal desse sistema que foi construído, tá? Então, vamos ver ali como que esse sistema funciona. O uso normal envolve um menu que tem essas opções que estão aqui e mais algumas opções que estão nos slides que vêm logo a seguir, tá? Mas começando pelo funcionamento básico, então nós temos que o menu 1, ele vai fazer a adição de uma chave e por consequência de um valor também. Enquanto que o menu 2, ou a opção número 2, vai consultar um valor a partir de uma chave que o usuário informar via cliente. O número 3 pede, a partir do cliente, que o servidor retorne todos os valores que existem no banco de dados. E o número 4, ele faz a atualização de um valor a partir de uma chave que exista. O número 5 apaga uma chave e, por consequência, apaga o valor dessa chave também. E o número 6, ele acaba apagando toda a base que está guardada, tá? Então, a gente tem aqui um sistema CRUD de criar, ler, atualizar e apagar os dados. A gente tem uma opção 7, que é mostrada também no menu, que vai então demonstrar a integridade, um dos requisitos desse trabalho, mas por enquanto a gente não vai fazer uso dela. Vamos usar ali mais para frente para demonstrar a integridade no momento mais adequado. E a gente tem ali outras 4 opções, que são a interrogação, para poder mostrar um menu de ajuda. Então, se o usuário digitar uma interrogação, significa que ele vai ter acesso a esse menu dentro da sua aplicação cliente. Na verdade, como está aqui na nota de rodapé, qualquer coisa que não for reconhecida como um comando, ele vai mostrar o menu. Mas para que fique fácil, né, ou que fique associado ali de uma maneira, né, interessante, a gente colocou a interrogação, acabei colocando a interrogação como essa opção. Também acabei colocando o AD, que é para ativar a depuração, mas por padrão as nossas execuções já vão ter a depuração ativada, então ela já vai estar ali como um requisito, né, inicial, já vai estar ali pronta para uso.
Mas se eu quiser desativar essa depuração, eu posso muito bem executar o comando dd, que é desativar depuração. E aí, quando eu não precisar mais executar o cliente, o servidor, por algum motivo, eu posso, a partir do comando 0, encerrar essa conexão no cliente, sair, o servidor recebe essa mensagem e encerra a sua execução também. Então, antes de seguir para a próxima parte e demonstrar o sigilo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam ver a execução que nós vamos fazer e ter o registro de log que depois também vai ficar à disposição para vocês. Eu tenho aqui um terminal com algumas abas, onde eu terei aba 1, ela vai ser a aba para o servidor, para os códigos do servidor. A aba número 2 vai ser a aba para que a gente guarde então as execuções dos passos do cliente. A número 3 vai ser para o cliente invasor. E a número 4 eu vou estar utilizando para depois conseguir usar o Wireshark e aí fazer as demonstrações que vêm logo na sequência. Então, deixe primeiro eu chamar a execução do servidor. E a gente vai conseguir ver que ele já começa carregando algumas informações, como carrega o banco, cria o socket da conexão, cria o contexto de TLS, depois carrega as credenciais que serão utilizadas, faz o bind do endereço e da porta que é utilizada, e a gente vai utilizar aqui o localhost, tá? Na porta 8003 ou 8004, dependendo ali da execução que a gente tiver. E o servidor, depois de tudo isso, de iniciar e se preparar, ele fica aguardando por conexões dos clientes. Ok. Então vamos fazer que agora o cliente ele consiga se conectar a esse servidor. E aqui nessa nossa execução, ele vai ser representado por esse prompt dessa forma. Eu sei que o cliente já está conectado ao servidor pelos testes que eu realizei, sem a gravação, mas também porque quando eu venho no servidor, como o log já está sendo gravado, né, a depuração já está ativa, ele me mostra que existe um cliente conectado. Em localhost, existe um cliente na porta 46.960. E aí, depois que esse cliente ele já está ativo, então ele faz o encapsulamento da conexão TLS e aí as coisas começam a acontecer. Então, vamos fazer a demonstração de uso da execução a partir daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente conversou. Primeiro, o menu. No menu, a gente tem, então, todas as opções que a gente já tinha registrado agora há pouco ali dos slides, que é o CRUD, né? Então, de conseguir criar um registro, consultar os valores, atualizar um valor, ou mesmo apagar. Vamos fazer ele na sequência que está aqui. Vou começar com a opção número 1, de quero inserir uma nova chave e um registro aqui no nosso sistema, que vai ser armazenado no servidor. Então, ele me pergunta qual chave que quero inserir. Tem uma chave que já foi carregada inicialmente no servidor por padrão, que é uma chave com esse nome, que era o login que eu utilizava aqui na UFPR na minha época de graduação. Então, quando eu tento inserir uma chave que já existe, ele vai me dar essa mensagem falando, a chave já existe, não é possível inserir. Mas, se eu trouxer algum outro que ainda não exista, como esse, por exemplo, eu posso inserir um valor para ele e guardar isso dentro do servidor. Só vou mudar aqui de aba para que a gente possa conferir que o log de execução já vem me trazendo todas as opções. Então, quando eu com tentei inserir essa chave, ele disse que a chave já existe, não inseriu. Mas quando eu coloquei uma chave que ainda não existia e coloquei um valor para ela, ele conseguiu e registrou isso daqui na nossa execução. Então, número 1, o menu de adicionar um registro funcionando adequadamente. Número 2, vou consultar um valor. Então, deixe-me fazer a consulta. Qual o valor que eu quero consultar? Eu vou começar consultando o valor que já existia e que não foi possível inserir a chave. Então, quando eu faço a consulta dele, ele me mostra qual é o valor que está associado. Quando eu busco alguma coisa que não existe, opa, aqui eu estou procurando uma coisa que existe, né? Aquilo que a gente inseriu, desculpa. Então, quando eu coloco um valor que existe, me mostra
ou quando eu coloco um valor que não exista, ele diz que está como não encontrado. E mais uma vez, vou trazer aqui o log de execução para conseguirmos olhar. Quando uma chave que já existia previamente mostrou, a chave que a gente inseriu também mostrou, e a chave que não existe diz que então não foi encontrado. Número 3, de consultar todos os valores que existem no banco que já foram carregados por padrão, inclusive os novos que foram adicionados agora. Então, quando eu faço isso, ele me retorna todos os valores, né, todas as chaves, todos os valores, tudo aquilo que está no banco. E aqui eu peguei emprestado vários logins e nomes de colegas da graduação para poder representar então um banco e aí ficar fácil essa visualização. E aí, mesma coisa acontece quando eu vou até o servidor e olho que lá também eu tenho o registro dessa depuração que mostra todos os valores associados a ele. Opção número 4, deixa eu trazer de volta o menu para ficar mais fácil de visualizarmos. Opção número 4 de atualizar um valor. Se eu quiser atualizar um valor que já exista, ok? Coloquei um segundo valor, atualizei aquele registro que nós inserimos aqui. Se eu quiser atualizar um registro que não exista, mais uma vez ele dá como não encontrado. O mesmo se eu quiser atualizar um que já foi carregado previamente, ele também faz a realização dessa atualização. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhada lá no código, no registro que foi feito. Então, a opção número 4, para um valor que já existia, ele preencheu. Um valor que não existe, obviamente, ele dá a mensagem como não encontrado. E para um outro valor, que era o carregado por padrão, ele também conseguiu fazer a atualização. Vamos ver a opção número 5, de apagar um valor. Então, vou usar a opção número 5 e apagar aquele registro prévio. Operação realizada com sucesso. E número 5, de apagar algo que não exista, ele diz como não encontrado, obviamente. Então, vamos também acompanhar essa execução. Nos logs, ele mostra que quando existe e quer se apagar, ele consegue apagar, e quando não existe, obviamente, ele não apaga. E número 6, que é para apagar toda a base de dados. Primeiro eu tenho a seguinte opção de, tem certeza? Se eu colocar qualquer coisa que não seja uma resposta afirmativa, como não, ele me mostra que não vai alterar e não vai apagar nada. Bom, realmente não vai apagar, mas só para mostrar que todas as alterações que nós fizemos, elas existem, então vou trazer toda a base para a gente. Então veja aqui, o Jo04, a chave Jo04, ela foi apagada, e essa que a gente acabou de inserir de Jos e fez a alteração, ela continua ali. Se eu pedir para apagar e eu realmente quiser apagar todos esses valores, eu posso utilizar S, posso utilizar se, posso utilizar sim, posso colocar Y representando yes, ou posso escrever yes. Qualquer uma dessas opções vai fazer com que o banco de dados realmente seja apagado. E aí eu vou utilizar a opção 3 para exibir que não existe mais nenhuma chave, nenhum valor carregado nesse servidor, porque todos eles foram apagados de propósito. Então, vamos ver essa exibição lá no nosso log. Então, número 6, quando eu tento apagar ali e eu não quero apagar, ou digitei alguma coisa errada, se eu coloco uma resposta negativa, não apaga e não altera a base. E mostra a base ali não alterada, a não ser com as alterações que a gente fez de propósito, né, que fizemos de propósito. Quando eu quero apagar de fato, ele apaga e aí depois ele me mostra que está tudo vazio. Então, essas são as opções do uso normal. E a gente está vendo aqui, então,
o sistema cliente-servidor está funcionando de maneira adequada. E aqui a gente termina ali a parte do CRUD, de criar, de ler, de atualizar ou mesmo de apagar ali um determinado valor. Bom, além disso, a gente tem o menu de ajuda, que como a gente já utilizou aqui, né, é a própria interrogação ou qualquer coisa que não seja um comando, ele vai me mostrar o menu. A gente tem o ativar depuração, que a gente já disse que ele está ativo por padrão, então não há necessidade de ativá-lo novamente, mas eu posso desativá-lo se eu quiser. Então, quando eu coloco para desativar, ele me dá um retorno que o meu comando desativar deu certo e vou agora inserir um novo valor a partir da chave que nós apagamos. Vou colocar então que esse vai ser o novo valor para essa chave que a gente quer. Então veja, aconteceu várias operações, todas elas foram recebidas no servidor, mas aí a gente não fez mais o registro delas porque a gente desativou a depuração. Então aí ele não fez registro nenhum dessas execuções. E por último, dessa parte de execução normal, eu posso utilizar o 0 para poder encerrar o cliente e encerrar o servidor também. Deixa eu só copiar esses logs de execução que estão aqui, que a gente tenha esse registro e depois eu possa compartilhar com vocês a partir dos links que ficarão disponíveis no vídeo do YouTube. Então, log de execução normal. Ok. Eu vou voltar para os nossos slides para que a gente possa continuar vendo os próximos passos da exibição do nosso sistema cliente-servidor, que é demonstrar, por exemplo, a parte de sigilo. Bom, como é que a gente vai fazer então essa demonstração de sigilo? A gente vai utilizar um software chamado Wireshark que consegue, a partir de uma interface ou de algumas interfaces, consegue pegar esses pacotes e analisar esses pacotes. Então, a gente vai executar o Wireshark e deixar ele, então, pronto à nossa disposição. Como eu estou rodando esse cliente e esse servidor localmente, né, no localhost, mas a partir das portas no servidor, ele está ali na porta 8003, ou em algumas execuções ele está em 8004, né, se a porta 8003 já estiver em uso por causa dos testes, ou seja, ele está em alguma porta que seja em mais de 8000. Então, se ele está assim, eu vou colocar essa regra de TCP port maior que 8000 dentro do Wireshark e essa segunda nota que está aqui, ela não faz parte do comando, é só uma nota de rodapé, tá? Então, esse comando que está aqui, eu vou executá-lo, eu vou trazer para o Wireshark para conseguir pegar e capturar os pacotes à medida que eu vou utilizando o cliente e servidor. E aí eu vou compartilhar a tela de novo com vocês para a gente poder conferir essa execução usando o Wireshark e ver que existe o sigilo da troca de informações quando a gente está executando. Deixa eu só ocultar isso daqui para a gente poder prosseguir. Então, olha só. Eu disse para vocês que essa primeira aba do meu terminal ficaria para executar o servidor. Então, conseguimos conferir ali. A segunda, para o cliente. A terceira, para o invasor, que a gente vai ver mais para frente. E a outra, a quarta aba, para o Wireshark. Na verdade, eu já deixei ele rodando na medida que a gente estava executando todos esses comandos para conseguir mostrar essas informações para vocês. Então, eu vou primeiro tirar o zoom só para carregar o Wireshark e mostrar para vocês que, à medida que a gente foi conversando e a gente foi fazendo as demonstrações, tudo foi acontecendo, ou tudo isso foi sendo registrado pelo Wireshark. Então, olha só, como eu disse para vocês, eu ia pegar somente as informações que fossem a partir da porta 8000, que fossem mais que 8000, e ele veio trazendo todas as informações para a gente. Onde que está o sigilo, ou como que eu posso demonstrar que existe um sigilo?
Algumas das mensagens são a comunicação em TCP normal, onde então um cliente e o servidor querem se comunicar, então envia o pedido de comunicação, o SYN, depois o outro recebe esse pedido e também tenta estabelecer a conexão, e assim, né, existe então o three-way handshake. Depois disso, tem todas as comunicações em TLS, então agora eu consigo mostrar aqui para vocês que o TLS está sendo capturado, ou todas as mensagens estão sendo capturadas, e além de todos os hacks que existem entre a comunicação entre cliente e servidor, depois que o TLS ele é estabelecido, eu consigo ver as aplicações ou os dados das aplicações que são trafegados. Então veja, eu selecionei um deles aqui, que é o pacote número 1951, que traz os dados de aplicação. Eu consigo ver que ele tem o TLS, que o TLS que está sendo utilizado é o 1.3 e que os dados que são trafegados dentro dele estão criptografados com o TLS, ou seja, existe um sigilo no tráfego dessas informações. Quaisquer dados que estejam aqui, né, de acordo com as chaves, com os certificados e etc., eles não são visíveis, ou até melhor, eles são visíveis, mas não são compreensíveis para outras aplicações que não tiverem essas mesmas chaves e esses mesmos certificados. E isso daqui, de fato, acontece, ele consegue fazer esse encapsulamento, que eu vou pegar como um exemplo, o cliente Hello, que ele consegue, então, olhar algumas informações do cliente. Olha só, quando ele está estabelecendo a conexão, alguns dados como o localhost, que é o nome que eu estou utilizando aqui para o meu servidor, né, o endereço que eu estou utilizando, ele não veio criptografado porque ele ainda está estabelecendo a conexão. Então eu consigo perceber que alguns dados, né, antes de fazer a criptografia, eles são visíveis, eu posso ver ali todo o seu conteúdo, mas quando eu estou utilizando o TLS em si, com dados de aplicação, em qualquer um deles, os dados eles não estão expostos de uma maneira visível que seja de maneira compreensível. Eles até estão visíveis, mas todos criptografados que qualquer aplicação que não tenha essas informações consigo, elas não vão conseguir de fato ali compreender o conteúdo que está sendo trafegado. Apenas quem tem os certificados e as chaves correspondentes. Tá? Então, eu vou voltar para a nossa apresentação. E com isso fica demonstrado então que existe o sigilo em todas as informações que estão sendo trafegadas de uma máquina para outra ou de um cliente para o servidor ou vice-versa. Existe essa comunicação e o TLS, usando o TLS, a gente consegue ter a propriedade do sigilo dessas informações. Próximo passo que nós temos para poder demonstrar é a autenticidade. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Então, a gente vai fazer a questão da autenticidade do seguinte modo. A gente vai ver que, na verdade, eu vou demonstrar, ou já acabou sendo demonstrado, que como o cliente e o servidor conseguem se comunicar, eles conseguem estabelecer uma conexão, então existe autenticidade entre um e outro. Porém, eu vou fazer agora o inverso, onde a autenticidade ela não pode ser comprovada. Então, eu vou iniciar o meu servidor, vou fazer aqueles passos que nós já executamos anteriormente, e vou, inicialmente, carregar o invasor, ou aquele cliente especial que está se passando como um invasor, primeiro, sem os certificados. Para depois, numa segunda execução, mostrar que ele também não vai conseguir ter sucesso no uso do servidor, porque ele vai estar com um certificado errado, um certificado inválido. Então, as credenciais que ele vai estar utilizando não condizem com aquilo que o servidor espera e a comunicação, usando o TLS, ela não ocorre de fato. Então, eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela para a gente poder ver isso acontecendo de fato. Vou ocultar essa barra pequena que existe aqui e vir para o meu servidor
executá-lo mais uma vez. Então ele está lá à espera de conexões. E vou para a minha terceira aba, que é a aba do meu invasor. Quando eu tento fazer essa conexão, primeiro que diz que o que eu estou tentando fazer, a verificação desses certificados não funciona. Então, ó, os certificados que está sendo utilizado lá no servidor são autoassinados e aí ele não conseguiu verificar a autenticidade disso, não conseguiu carregar, né, a autoridade certificadora corretamente e aí ele dá como um certificado inválido. A mesma coisa acontece no servidor. Então, ele também tem esse problema do certificado inválido, ele não consegue entender qual é a autoridade certificadora e o certificado é inválido e não conhece, então não consegue estabelecer essa conexão. Só vou também salvar esse log de execução que está aqui. Então, esse daqui é de autenticidade 1. E vou alterar o meu invasor. Antes de alterá-lo de fato, só comparar aqui junto com vocês que no meu código-fonte eu tenho a linha 55, e esse daqui é o cliente normal, o cliente esperado, que ele consegue carregar os certificados ou a cadeia de certificados correta da autoridade certificadora, que vai fazer essa validação na linha 55, e o invasor, também na linha 55, é o mesmo comando, é o que a gente estava fazendo agora. Então, eu deixei essa linha 55 comentada para que ela não fosse executada para fazer a primeira simulação dessa autenticidade, onde não existe o certificado não foi carregado, e aí por conta disso ele não consegue estabelecer a conexão. Se eu pegar e fizer essa modificação da linha 56 que eu trouxe aqui para o invasor, onde eu estou carregando um outro certificado que também existe aqui na minha cadeia, que eu fiz com outras chaves a partir de um outro método, né, também autoassinado, mas a partir de uma outra execução, um certificado que não condiz com aquilo que tem no servidor, também não vai funcionar. Então, eu vou salvar essa modificação que eu fiz aqui no invasor, ele está salvo. Eu vou voltar para a minha execução do servidor, vou colocar ele para executar mais uma vez. E vou tentar mais uma execução do invasor, que também vai me dar um erro, tal qual ele tinha dado anteriormente, que o certificado, a verificação dos certificados não funciona, então ele não consegue se conectar ao servidor, e o servidor me dá as mensagens de erros também que não conseguiu se conectar. Então, mais uma vez, a gente consegue ver que se não tiver os certificados corretos, ele não consegue fazer a autenticação e não consegue estabelecer a conexão entre cliente e servidor. Estou salvando esse log de execução para depois poder compartilhar com vocês, para que a gente possa ver, né, que não foi possível estabelecer essa conexão. Deixa eu minimizar a tela e voltar para a nossa apresentação. Então, a gente consegue comprovar que a autenticidade depende dos certificados das chaves correspondentes para que então o cliente, servidor e as aplicações possam se conversar entre si. E número 3, de demonstrando a integridade das informações que são trafegadas de um lado para o outro. Eu vou fazer ela do seguinte modo junto com vocês. Eu vou, mais uma vez, ligar o servidor, vou ligar o cliente que tem todas as credenciais corretas, que consegue fazer a sua comunicação e escolher a opção número 7, de demonstrar integridade, aquela opção que a gente ainda não usou, mas que está disponível no menu de interação entre cliente e servidor. Quando eu fizer isso, vai acontecer essa situação que eu estou colocando aqui nesse slide para vocês. Só antes de continuar, para ficar mais fácil da gente poder acompanhar, deixe então colocar o cliente, colocar o servidor para execução. Primeiro servidor.
Está disponível. Deixe-me colocar agora o cliente. Está disponível. Nosso menu de interação, opção número 7. E como eu estou fazendo uma simulação, uma demonstração, quando eu coloco a opção número 7, ele já não me retorna logo de cara todo o processamento no servidor. Ele fica à espera de uma mensagem, porque eu estou fazendo um passo a passo para demonstrar essa característica de integridade das mensagens. Olha só, uma das primeiras coisas que nós temos é uma mensagem criptografada que para a gente não faz sentido. E aí, a partir desse ponto que eu quero voltar na apresentação com vocês. Só voltar na nossa apresentação para a gente poder seguir adiante. Então, olha só. Primeiro, o cliente solicitou um serviço, que aqui, essa demonstração de integridade, quando ele envia o valor 7, o cliente envia o valor 7 para o servidor vai responder com todo o conteúdo do banco de dados. Esse vai ser o caminho que a gente vai fazer. Então, o passo inicial é, primeiro, entender qual é a comunicação que está acontecendo. Depois, quando o servidor recebe essa mensagem, monta todo o pacote que vai ser trafegado. Como ele está utilizando o TLS e existe essa encriptação, existe esse encapsulamento, a gente não consegue abrir esse pacote, a gente não vai conseguir alterar essas mensagens, não de um jeito muito fácil para poder exemplificar aqui. Então, por conta disso, eu vou fazer uma simulação onde eu estou simulando que já no cliente, ele já recebeu uma mensagem que vai estar criptografada, simulando a criptografia do TLS. Essa criptografia que eu estou fazendo de simulação, ela vai utilizar a cifra de César, vai fazer uma criptografia utilizando uma criptografia de chave assimétrica e logo depois mais uma rodada da cifra de César nessa comunicação. Então, essa daqui é a simulação, é o algoritmo que é executado quando eu estou fazendo essa simulação. Essa simulação seria o quê? Né? Mais uma vez, ou quando a mensagem já chegou até o cliente, ou tem algum invasor no meio tentando interceptar essa mensagem e tentando descobrir se ele pode ver e descobrir qual é o conteúdo que existe nela. Só que, antes da gente continuar, eu acho importante, principalmente para aqueles que talvez não tenham tanta afinidade assim, a gente definir o que é essa questão da cifra de César, o que é essa questão da chave assimétrica que está sendo utilizada aqui no código. Até para quem for olhar também o código-fonte depois, entender o que está acontecendo de fato. Então vamos lá, cifra de César. A cifra de César é uma cifra ou um método de substituição, onde a gente consegue pegar cada um dos caracteres ou cada uma das mensagens de, por exemplo, uma string e substituir ela por outras. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma substituição onde a letra A ela é substituída pela letra D. Ou a letra B ela é substituída pela letra E. Ou ainda, letra C pela letra F e assim por diante. Veja que a gente tem um deslocamento nessa situação de 3 posições, onde a letra A ela vira letra D, ou a letra B vira a letra E, a letra C vira a letra F e assim por diante. Então, a gente pode considerar que existe um deslocamento de 3 unidades ou 3 posições dessas letras para a direita, se a gente tiver com o olhar do resultado final, ou que a gente tenha um deslocamento à esquerda de 3 posições, se a gente tiver com o olhar do texto original. Então, independente do olhar, a gente tem um deslocamento de 3 posições e esse deslocamento de 3 posições é chamado de chave. Então, com a chave 3, eu tenho 3 deslocamentos. Né? E esses deslocamentos eles são circulares, porque quando a gente chega num máximo, né, ou num determinado valor, quando a gente chega, por exemplo, aqui ó, no W, 3 posições rotacionadas, ela vira a letra Z. Mas quando eu passo do Z, ele volta para A, depois B e assim por diante. Então, a cifra de César funciona desse jeito e ela é um dos métodos que a gente vai utilizar aqui para demonstrar a integridade das mensagens.
Só que eu não estou usando a cifra de César em si, mas eu estou utilizando uma variação da cifra de César que é conhecida como Hot 13 ou rotação 13. Por quê? Onde eu faço com que cada uma das letras ela use uma chave 13 e aí ela altere seu valor. Ou seja, o A vira o N, ou o B vira o O, ou então o C vira o P e assim por diante. E mesma coisa vale ali no outro sentido, de o W vira o J, o X vira a letra K, o Y vira o L e assim por diante. Isso também significa que se eu tiver uma frase de exemplo ou uma certa sequência de exemplo, como hello, quando eu aplico essa rotação 13, eu consigo obter essa outra sequência que está aqui. Eu uso isso daqui, mas não exatamente desse jeito que está aqui, com as ligeiras modificações, porque isso até existe no Python, mas por mais que ele exista, ele não funciona do jeito que eu espero ou do jeito que eu preciso. Bom, como que a gente usa isso em Python e por que eu não estou usando ele exatamente assim? Eu posso utilizar no Python se eu fizer a importação, se eu carregar um módulo de codecs. Se eu tiver, então, ali esse módulo à minha disposição, eu posso utilizar um método encode que vai fazer a codificação de uma mensagem utilizando um determinado método. É claro que eu posso trazer o encode, né, ou a codificação dos caracteres de ISO 88591 ou então de UTF-8, mas eu também posso utilizar no Python essa questão do Hot 13, eu posso fazer essa codificação dos caracteres. Então, essa mensagem, olá você, ela acaba virando essa outra mensagem utilizando a rotação 13. Ou ainda, essa outra mensagem que está aqui, eu consigo fazer com que ela vire essa outra aqui depois da rotação 13. E se eu tenho uma codificação, eu tenho o inverso dela também. Eu tenho também a decodificação. Eu tenho ali uma função, um método, que, aplicado em cima de uma sequência, utilizando o método de rotação 13, faz com que aquela cadeia de caracteres possa virar outra informação. Tá, mas se isso funciona, por que eu não estou utilizando? Se vocês perceberem, quando eu utilizo algumas letras especiais, ou mesmo pontuação, ou ainda números, essas coisas elas não são rotacionadas. Então, veja que as letras especiais elas continuam ali, as pontuações também continuam, os números também continuam, e quando eu quero colocar um valor ou mesmo utilizar uma chave, esses números para essa transição eu também gostaria que fossem rotacionados. Por padrão, a rotação 13 que existe, ela vai utilizar apenas os caracteres alfabéticos e não vai fazer rotação em cima de outros caracteres que não sejam os alfabéticos puros, que não sejam ali aquelas 26 possibilidades que nós temos, né, de A até Z. Se não forem essas, ele não faz essa rotação. Então, eu fiz uma maneira que pudesse rotacionar todos os caracteres imprimíveis da tabela ASCII, né, desde o espaço lá, o caractere 32, né, que representa o inteiro 32, que representa o caractere de espaço, até o 127, ou mesmo a tabela estendida, quando a gente tem ali os outros caracteres, como a cedilha, acentos agudos, circunflexos, né, pontuações. Então, estou fazendo ali a rotação geral e não apenas dos caracteres alfabéticos. Tá? Uma outra coisa que eu também estou utilizando é a aritmética modular para conseguir fazer essa demonstração. Então, é importante entender essa aritmética modular como uma das coisas que nós temos que tomar conhecimento. A aritmética modular é uma aritmética que existe para se trabalhar com números inteiros, que quando eu tenho um determinado número e existe alguma operação nela, ou ela chega até um determinado valor, quando ele chega naquele máximo, ele regressa, ele retrocede e começa a contar novamente a partir do número mais baixo. Né, em algumas situações de overflow ou underflow, né, no caso aqui o overflow, quando você chega no máximo, ele começa a contar a partir do mínimo, é, de alguma maneira ali, uma ideia da aritmética modular. Só que o mais interessante, ou o que faz mais sentido para a gente ver, é a operação de mod, ou de resto da divisão, quando a gente trabalha com números inteiros, como no exemplo que está aqui. O 37, por exemplo, ele é o nosso dividendo.
enquanto que o 4 é o divisor e o 1 é o resto da divisão. Bom, o que eu tenho dessa operação? Com o dividendo 37 e o divisor 4, eu consigo um quociente de valor 9. E quando eu consigo fazer essa operação utilizando os números inteiros, fazendo toda a operação inteira, o resto da minha divisão ele acaba sendo 1. Por quê? Porque a prova real nos mostra que se eu pegar o coeficiente 9, multiplicar pelo divisor 4, eu consigo 36, ou seja, 37 cabe 9 vezes dentro desse divisor. Desculpa, o 37 cabe. Isso cabe 9 vezes aí para esse divisor 4. Se eu dividir ele em 4 partes iguais, eu consigo então um resultado de 36 e sobra 1, sem fazer ali a parte de fração. Ou ainda, se isso estiver muito confuso, a gente pode olhar do seguinte modo, que eu vou estar interessado apenas na parte do resto dessa divisão. Significa que o número 50 nesse aqui, nessa segunda operação, no 384, o número 50 cabe 7 vezes dentro desse 384. Onde, então, 7 vezes 50 me dá 350, eu faço a subtração disso, me dá um resto de 34. Então, é isso daqui, é esse resto que me importa nessa aritmética modular, porque com essa aritmética modular eu vou conseguir pegar alguns resultados importantes para fazer a criptografia de chave assimétrica. Também, caso estejam com um pouco mais de curiosidade ou queira até ver mais ou contextualizar isso no dia a dia de vocês, vocês podem tomar ciência da aritmética modular, que ela também é conhecida como a aritmética do relógio, como, por exemplo, os minutos, que a gente tem minutos variando de 0 até 59, e quando chega no minuto 60, na verdade ele deixa de ser minutos e vira mais uma hora. E começa a contar de novo do 0, 1, 2, 3, 4 até o próximo 60 que vier a acontecer nele. Então, a gente tem ali um módulo 60, ou a gente tem um máximo de 60, que são de 0 a 59 posições, ou 0 a 59 valores, são 60 valores totais de 0 a 59, de um mínimo até um máximo, e depois a gente acaba utilizando outras posições ou outras unidades para poder representar ali aquilo que nós queremos. Então, a gente vai utilizar essa ideia principal para conseguir fazer o nosso trabalho em si. Bom, a partir desse conhecimento, o que eu vou fazer de uso, de fato, é o uso do inverso multiplicativo. Como assim? Eu quero descobrir um valor de x, um valor de y, tal que, se eu multiplicar x por y e eu fizer a divisão inteira, igual a gente acabou de ver, por 1000, e eu pegar o resto dessa divisão, se eu conseguir esse x e y que multiplicados e feito essa divisão modular ou essa atividade modular, eu vou ter como resultado de resto 1. Então, eu quero dizer que, se eu pegar o 401 e multiplicar pelo 601, isso me dá um valor. A divisão inteira por 1000, e eu estou fazendo esse módulo por 1000, a divisão inteira por 1000 dessas duas coisas vai me dar como resto 1. Ou seja, o 401 ele é o inverso multiplicativo do 601, bem como o 601 também é o inverso multiplicativo do 401. A mesma coisa acontece com o 191 e com o 911, levando essas coisas em consideração, levando em consideração que a gente está fazendo o módulo por 1000. E também mais um terceiro exemplo que nós temos é que o 167 é o inverso multiplicativo do 503 e vice-versa. De novo, nessas mesmas condições de módulo da divisão inteira por 1000. Para conseguir esses valores, eu executei um script em Python onde me dá isso, de a partir de um determinado número, qual é o inverso multiplicativo dele, ou se eu pegar aquele valor e multiplicar por um outro, fizer a divisão inteira por 1000, e isso me der um resto 1, então isso significa que 1 é o inverso multiplicativo do outro. E esses valores serão utilizados como as chaves públicas e as chaves privadas na hora da gente fazer a troca de informações que existem entre cliente e servidor. Então, um desses valores vai ser a chave pública, o outro valor vai ser a chave privada. Na simulação, nós vamos fazer o uso, então, dessas informações.
E é justamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês, ou justamente isso que essa simulação vai fazer aqui para a gente. Se eu pegar como exemplo o caractere A, que existe na tabela ASCII, que é representado pelo decimal 65, se eu pegar esse 65 e utilizar o segundo par de chaves, se eu pegar o 191, isso vai me dar como resultado 12.415. Esse 12.415, o resto da divisão inteira por 1.000, vai me dar, obviamente, o valor 415. Então, esse valor é uma criptografia, eu estou substituindo um caractere da mensagem. Se aparecer o caractere A, que pode ser representado como decimal 65, eu posso substituir ele na hora de transmitir por 415, que somente quem souber, então, essa chave é que conseguir fazer com que essa informação ela de fato ocorra, né? Que isso daqui possa ser ali, reproduzível. Porém, quando essa mensagem chegar lá no cliente ou no interceptador, tanto faz, eu vou ter que pegar esse número e multiplicar pelo inverso multiplicativo dele. O inverso multiplicativo do 191 é o 911, nessa situação de módulo 1000. E aí, isso vai me gerar um valor que é o 378.065. Passo o resto da divisão inteira por 1.000, que me retorna ali o 65. Ou seja, enquanto eu enviei um número que aparentemente nada tinha a ver com o que foi transmitido, né, qual era a mensagem original, transmitia uma coisa, mas enquanto a mensagem original era outra, somente quem tem o inverso multiplicativo ou a outra chave adequada é que de fato vai conseguir descriptografar aquela mensagem que veio toda codificada. Então, lá no destino, se eu tiver a chave correta, eu consigo recuperar o valor do caractere. E se eu fizer isso para toda a minha cadeia que é transmitida, é claro que eu vou conseguir também fazer ali descriptografia dos valores que são transmitidos. Ok? Então, voltando para aquilo que a gente estava conversando antes, que é demonstrar a integridade e fazer na simulação, eu estou fazendo uso desses principais dois métodos na hora de demonstrar a integridade. Recapitulando, já que a gente falou de bastante coisa, o que nós temos é que, primeiro, o cliente solicita um serviço com um menu número 7, e aí, então, ele pede para o servidor que envie todo o conteúdo do banco de dados KVS que está armazenado nele. O servidor prepara toda a mensagem e envia. Quando ele envia, a gente vai fazer uma simulação de que, em vez de utilizar o CLS, ou TLS, desculpa, em vez de usar o TLS, a gente vai utilizar a cifra de César, depois a criptografia de chave assimétrica, a gente vai utilizar a chave 401 para codificar a mensagem que é transmitida. Então, somente quem tem o inverso multiplicativo 601 lá no cliente é que de fato vai conseguir ver com clareza todo o conteúdo. E aí mais uma rodada de cifra de César para embaralhar um pouco mais os dados e não ficar assim tão fácil de serem percebidos. Okay? Então, é isso que vai acontecer. E é isso que estava acontecendo lá na nossa exibição. Então, daqui a pouco eu já volto para ela ali na execução que nós estamos realizando de verdade. Então, quando eu faço isso, e a mensagem chega para algum destino, seja o destino verdadeiro ou seja um invasor, o que eu tenho que fazer? Se a última coisa que eu fiz foi a cifra de César, então eu tenho que descriptografar utilizando a cifra de César. Então, eu vou fazer a descriptografia desses dados para exibir os valores que eu vou obter a partir da criptografia de chave assimétrica. Então, a primeira descriptografia não vai revelar os dados em si, mas os dados que foram transmitidos depois que foi feita a criptografia de chave assimétrica. Depois que eu faço essa primeira descriptografia, que eu retiro a cifra de César, o próximo passo é tentar resolver a chave assimétrica. Então, eu tenho que ver se eu consigo obter o inverso multiplicativo, se eu tenho a chave correspondente para conseguir tirar os dados e, de fato, exibi-los. Então, eu vou tentar achar o inverso multiplicativo com o 191.
O 191 não é um inverso multiplicativo do 401. Então, quando eu fizer essa descriptografia, vai me dar os dados todos embaralhados, bagunçados, e vai me dar um erro. Não é o dado que eu preciso. O 401 também não, porque se eu criptografei com ele, ele não é o inverso multiplicativo dele. Então, isso daqui também vai me dar um erro. O 911 também não. Ele vai me dar um erro também. Não vou conseguir ter os dados em si. E reparem que eu acabei utilizando o 191 para poder representar a chave pública de um invasor. Usei o 401, mais uma vez, que é a chave pública do cliente, de fato. Usei o 911, que é o inverso multiplicativo do 191, que representa a chave privada do invasor. E, como último passo, que vai dar certo, que a gente vai conseguir ver a coisa acontecendo de fato, é que no cliente, a chave privada dele, o inverso multiplicativo dele, é o 601. Então, aí eu consigo descriptografar as mensagens com dados úteis para que, se eu conseguir fazer a primeira rodada da cifra de César, deu certo, consegui descriptografar com a chave privada correta nessa situação, deu certo, ainda preciso fazer mais uma rodada de descriptografia com a cifra de César. Ok? Então, isso daqui que nós temos no momento. Deixe-me compartilhar a tela com vocês para a gente voltar na nossa execução. Eu vou trazer aqui para vocês o que a gente tinha. Então, a gente está fazendo aquela simulação, simulando a criptografia antes do envio da mensagem para o cliente. Criptografou, beleza. A mensagem criptografada é essa, que não faz o menor sentido para a gente. O que eu faço, então, logo na sequência? Simulando a descriptografia com a rotação 13, que me dá esse valor. Ótimo, então eu tirei ali a primeira camada de criptografia que existe. Segunda camada de criptografia, eu estou utilizando a chave pública do invasor, que é, no nosso caso, 191. Ele me traz um monte de caracteres estranhos e até mesmo alguns caracteres que não são imprimíveis, então os dados estão todos bagunçados e não serve para a gente chegar ali no terceiro passo. Mesma coisa com a chave pública do cliente. Então, vários caracteres que não fazem sentido, não são imprimíveis. Essa aqui é a chave 401, que é a mesma que fez a codificação da chave assimétrica. Então, também não faz sentido, ela não é o inverso multiplicativo daquela que criptografou, não dá para descriptografar com ela. Tento com a chave privada do invasor, o 911, também não dá certo, porque ela não é o inverso multiplicativo daquela que de fato conseguiu fazer. Então, os dados estão todos bagunçados, não servem ali para a gente. E quando eu uso, aí sim, a 601, que é o inverso multiplicativo da chave que fez a criptografia, e agora o cliente mesmo, que de fato tem que ter a mensagem, ele aparece os dados ainda estranhos, porque eles estão codificados, mas todos caracteres imprimíveis. Então, são todos caracteres que, de fato, eu posso ver e posso seguir para o próximo passo, rodada 3, que é quando eu faço a última descriptografia, que eu retiro a última cifra de César, e aí os dados ele aparecem do jeito que tem que ser, todos legíveis, e o cliente pode interagir com essa mensagem. Então, isso funciona, Então, esse é o primeiro passo, que inclusive consegue demonstrar também o sigilo. Então, com a criptografia correta, que é o que acontece no TLS, naquelas mensagens que foram enviadas, a gente consegue perceber o sigilo dessas mensagens. Mas agora a gente vai fazer ali a rodada de alterar essa mensagem para mostrar que a integridade delas ela é comprometida se alguma coisa acontece no meio dessa transmissão. Então, eu vou voltar para a nossa apresentação para a gente contextualizar mais uma vez, que é o próximo slide que nós temos aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, a simulação, tal qual a gente já viu, Então, simulando que a mensagem está sendo enviada e que vai chegar para um cliente. Só que antes de ser enviada para o cliente em si, a gente está fazendo uma alteração nos dados para que os índices da mensagem que está sendo enviada, da string que está sendo enviada, os índices 1, 3, 5, 7 e 9, 5 índices deles, sejam trocados para quaisquer outros valores. Aqui eu estou arbitrando que seja o valor 5, então eu vou alterar e colocar nessas posições, independente do que exista, eu vou colocar um valor 5
dentro dessa mensagem que vai ser enviada. E aí, quando eu fizer, então, a descriptografia, isso vai me dar um erro. Ou quando eu fizer esses passos, isso vai me retornar um erro. Por quê? Porque aí os verificadores dessa transmissão, eles não vão bater. E se eles não baterem, eles trouxerem dados quaisquer, eles não vão funcionar aqui para a gente. Mas mesmo assim, se a gente fosse seguir com os próximos passos que era, tirou a criptografia de César, ok, mas os valores não bateram, se eu fosse seguir ou se simulasse, né, que tivesse indo, ou fingisse que tivesse indo tudo certo, o próximo passo era ver o inverso multiplicativo, tentar tirar a criptografia da chave assimétrica e depois mais uma rodada da cifra de César. Isso daqui também não vai dar certo, ou vou demonstrar aqui para vocês que não vai funcionar desse jeito por causa dessa alteração. Ou seja, a gente está fazendo uma simulação que o TLS, nessas condições, ele consegue garantir a integridade das informações que são trafegadas. Qualquer mudança na mensagem que está sendo enviada já vai fazer com que ela não funcione adequadamente. Então vamos lá. Simulando a alteração da mensagem. A mensagem que a gente tinha criptografada era de um jeito, mas quando a gente retira a cifra de César inicial, a gente tem esses valores que estão aqui, que são os mesmos valores de quando a gente executou lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele rapidamente aqui. Aqui, ó, são os mesmos valores daqui com os valores lá de baixo. Aqui tem uma jogada, ou tem ali um entendimento que é importante, que é o seguinte. Cada número antes do espaço representa um caractere. Na verdade, mais ou menos representa um caractere. Então, esse daqui representa o primeiro caractere da mensagem que será enviada. Um espaço em branco para separar as coisas, só estou enviando números lá para o destino. O segundo caractere, o segundo número que está aqui, não representa o segundo caractere. Esse segundo número que está aqui representa um verificador do primeiro caractere. Então, se eu tenho aqui o 55, o código verificador dele nessa situação é 10. O segundo caractere que de fato está sendo enviado é o 80, que vai ser enviado para o cliente no final das contas. E o verificador dele é o 8. O terceiro caractere é o 85 e o verificador dele é o 13. Depois, o próximo caractere tem esse valor, né? Claro, codificado com a chave assimétrica, e o seu código verificador é esse, e assim por diante. Então, estão sempre aos pares. E eu estou trabalhando com código, com o caractere, e depois o código verificador dele. Caso tenha curiosidade, né, o código verificador que eu estou simulando aqui é apenas uma soma de todos os valores, né, cada um dos dígitos que estão ali. Então, com 55, a soma disso é 10. Do 80 é 8, né? Do 85 é 13, e assim por diante. Se eu somar 2, 7 e 8, eu tenho 17. E assim vai para todos os demais. Então, primeira parte, retirei a rotação 13. Ok. O que acontece depois disso? Se acontecer alguma alteração, como a gente falou, nos índices 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, na posição 2, na posição 4, na 6, na 8, na 10, eu vou ter problemas. Por quê? Se eu alterar, ou coincidentemente nessa situação, a posição 2, 5, desculpa, deixa eu tirar isso daqui. Esse 5 que está aqui, destacado, foi alterado por esse outro 5, ou foi alterado como 5. Então, na prática, a gente não percebeu nenhuma mudança. Mas, na posição aqui, não estou conseguindo selecionar para mostrar para vocês. Aqui é onde o código verificador é 10, ele foi alterado para o valor 5. Então, como ele foi alterado, o código verificador já não dá mais certo. Então, esse valor já não funcionaria e a verificação não vai acontecer de fato, né? Vai acontecer a verificação, mas ele não vai bater a verificação. Os valores não vão ser condizentes.
E mesma coisa a gente vai fazendo com os outros. Então, assim, aqui onde eu tenho um espaço em branco que representaria a troca de caractere, ele foi trocado pelo 5 nessa minha lógica de alteração das mensagens nessa simulação. Bem como aqui onde era 80, isso acabou virando 85. Então, todos os valores foram alterados e aí o dígito, o código verificador dele já não vai mais ser condizente. Pior do que isso, antes eu tinha os dados que era 5, 55 com 10. Beleza, isso era um caractere, depois vinham os próximos. Agora eu tenho menos caracteres, porque o espaço em branco que existia juntou dois. Então, isso daqui virou um caractere com o seu código verificador. Enquanto que o segundo código, o segundo caractere virou 5, mas na verdade deveria ser 80. E assim foram todos sendo trocados. E aí, como houve essa troca, é claro que a mensagem ela vai chegar corrompida e a verificação não vai acontecer de fato. Ou vai acontecer a verificação, mas os valores não vão funcionar. Então, assim, todos esses erros de verificação estão no código para dizer que foi feita a verificação e os valores não foram o suficiente. Ou a verificação, quando chegou lá no cliente, ela não bateu com aquilo que foi transmitido. Tanto é, o que aconteceu nessa situação aqui também, é que o tamanho da cadeia de caracteres que chegou, o tamanho da quantidade de coisa que chegou, chegou no número ímpar, mas todas elas deveriam ser par, porque é sempre o caractere e o seu código verificador. Então, deveria vir um número par. E por mais que eu tenha inserido um valor a mais, ainda assim, todas as verificações não estão condizentes com aquilo que foi transmitido de verdade. Então, se isso aconteceu, a mensagem ela vai chegar com problemas. E aí, quando o cliente tentar fazer a descriptografia com a sua chave privada correta, com o inverso multiplicativo do 401, que é o 601, os caracteres vão estar todos estranhos, todos diferentes, até mesmo caracteres não imprimíveis, que depois de fazer a rotação 13 final, vai chegar apenas lixo, vai chegar apenas ali coisas que de fato não eram para chegar. Então, é isso daqui que aconteceu no servidor, é isso daqui que foi enviado para o cliente e que ele não pode fazer nada com isso daqui. Eu só finalizar isso daqui, salvar esse log de execução para log de execução da integridade. Tirar o zoom, voltar aqui para os nossos slides, para poder mostrar para vocês que quando isso acontece, ou quando a gente faz a alteração de alguns caracteres, né, ou de alguns bits na mensagem que está sendo ou que foi codificada ali usando o TLS, o destino vai ter uma mensagem corrompida. Os códigos não vão funcionar, por mais que você tenha as chaves corretas, e aí não é possível, então, ter a mensagem legível que se espera lá no destino. Então, assim também a gente consegue demonstrar a integridade, né, simulando ali a alteração de uma mensagem, né, em qualquer ponto, no meio da transmissão, no final, seja onde for. Okay? E assim a gente chega então ao final dessa demonstração, onde a gente conseguiu fazer a demonstração ali do uso normal, a gente conseguiu fazer a demonstração também do sigilo de duas formas, né? Com o sigilo no TLS mesmo, de fato, ou mesmo o sigilo agora nessa última parte. A gente conseguiu, número 3, fazer a demonstração da autenticidade. E, por último, a demonstração da integridade, ou seja, todos os 4 requisitos que o professor pediu, né, os 3 requisitos de fato que serão avaliados, mais o uso do sistema em si, eles estão comprovados, estão prontos para avaliação ali do professor e para os demais colegas, né, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que são entusiastas dessa área, que quiserem conhecer um pouco mais, eu vou deixar à disposição para vocês
os códigos, os links, a apresentação, tudo isso na página da disciplina junto com esse vídeo do YouTube. A todo mundo, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por terem assistido, terem acompanhado a linha de raciocínio e nos encontramos a qualquer momento, em outra oportunidade, com algum outro vídeo aí de importância para a nossa comunidade científica. Beleza? Tudo de bom para vocês, até mais.